Pessoal, e se eu dissesse para vocês que você pode criar um modelo 3D complexo apenas descrevendo o que você quer em palavras? Ou que uma inteligência artificial pode detectar problemas na sua impressão 3D antes mesmo desse problema acontecer? Pois é, gente, a impressão 3D e a inteligência artificial estão conectadas e agora é para ficar. O meu nome é Samuel e hoje nós vamos explorar como a inteligência artificial está revolucionando completamente o mundo da impressão 3D. Desde a criação automática de modelos e sistemas de produção e até a detecção e monitoramento desses mesmos modelos. Nesse vídeo que você está vendo, nós vamos descobrir como a IA está criando esses modelos a partir de texto e imagem, sistemas inteligentes que automatizam todo o processo de impressão e como o Machine Learning está melhorando a qualidade das suas impressões 3D. Além disso, nós vamos ver ferramentas práticas que você pode usar hoje ainda e no final desse vídeo tem um supra-sumo. Você poderá ter um gostinho do que está por vir, né? Isso aí é uma especulação que a gente preparou aqui para vocês. O que está por vir dentro da impressão 3D e essa fascinante ligação com a inteligência artificial. Roda a vinheta! A primeira grande revolução que a IA trouxe para a impressão 3D foi na criação de modelos. Tradicionalmente, criar um modelo 3D exigia conhecimento em softwares complexos, como o Blender, o Fusion 360, o SolidWorks. E isso criava uma barreira enorme para quem tinha ideias, mas não sabia ou não tinha habilidades técnicas. Hoje, com as ferramentas de IA, você pode literalmente descrever o que você está querendo e a IA vai entregar isso para você de mão beijada. E o pessoal trabalha como se fosse máquina, porque você pode fazer isso por 24 horas sem a sua impressão 3D parar. Vamos falar das principais ferramentas que estão mudando o jogo? A Mesh AI é considerada atualmente uma das melhores plataformas para você criar modelos 3D orgânicos. Você simplesmente digita, por exemplo, um dragão medieval e com poucos minutos você já vai ter um modelo 3D pronto para imprimir. Outro é o Triplo 3D, que é uma outra ferramenta incrível que permite, através do texto, do prompt, né? Ou através de imagens, você criar a fotografia ou o objeto que você quiser em 3D para você imprimir. Existem também ferramentas como o Shape-E da OpenAI e outras plataformas que estão sendo democratizadas atualmente, mas elas precisam de mais criações e de mais modelagens para que ela chegue naquele patamar de inteligência artificial que a gente conhece, né? Que a gente está vendo o ChatGPT, entre outros, que já está maduro. Mas a coisa fica ainda mais impressionante com a tecnologia Image to 3D, imagem para o 3D. Você pode pegar uma foto qualquer de um objeto, de um vaso ou uma escultura mesmo, e a IA consegue extrair a geometria desse objeto 3D e colocar isso em STL. Isso está revolucionando as áreas como restauração de objetos antigos ou réplicas mesmo de preservação e também coisas ligadas ao patrimônio histórico e cultural. Claro que existem ainda algumas limitações. Os modelos gerados por IA, muitas vezes eles precisam de ajustes para serem realmente imprimíveis. Questões como espessura, suporte, são necessários para a otimização dessa impressão que ainda requer conhecimento técnico. Porque os objetos e materiais ainda não possuem padrões bem definidos, e isso pode literalmente mudar de uma impressora 3D para outra. Além disso, tem modelos mais complexos ou com geometrias específicas que são um desafio até para as IAs. Eu deixei aqui na descrição um blog do Ramiro Lobo sobre as dificuldades que as LLMs, que são essas inteligências artificiais mais comuns, problemas que elas têm de matemática básica. Então a gente ainda tem muito que evoluir nesse sentido, até para reconhecimento geométrico dentro dos modelos que a gente conhece hoje. A segunda grande área onde a IA está revolucionando junto com a impressão 3D é na área de automatização e de monitoramento. Imagine ter um assistente inteligente que fica de olho na sua impressora 24 horas por dia, detectando todos os problemas antes mesmo deles acontecerem. Esses sistemas de monitoramento, eles usam visão computacional ou da câmera que vem de fábrica ou que você instalou. E essas IAs, elas já conseguem detectar coisas como entupimento de bico, problemas com aderência da primeira camada, deformação também das suas peças, falhas de extrusão por material
material, né? Dependendo do material, ele vai detectar aquilo ali e ele vai evitar que chegue no seu hot-end ou que fabrique aquele famigerado grão de miojo, né? Mais impressionante, esses sistemas eles podem tornar ações corretivas automaticamente antes delas acontecerem. Eu vou falar isso um pouco mais para frente nesse vídeo. O fatiamento também pode acontecer alguma aplicação, ou seja, você consegue colocar a inteligência artificial dentro do fatiamento. Imagina, você pega um software tradicional e usa ele com configurações fixas, e isso permite a sua IA analisar esse processo. Por exemplo, eu falei aqui, descrevi uma determinada coisa, ela gera esse modelo já automaticamente vai para a sua fatiadora, que automaticamente vai para a sua impressora 3D. Então existe como automatizar esse processo todo com as inteligências artificiais, porque esse processo ele é mais, vamos dizer assim, mais monitorado, mas também mais aprimorado, porque ele consegue aprender dentro desse canal o que foi feito certo e o que foi feito errado. Mas Samuel, como que eu vou colocar a IA para aprender dentro desse processo? Você vai ver quais são os padrões de preenchimento, quais são os padrões de parede, quais são os padrões de suporte, quais são os padrões de temperatura. Dentro desses padrões, que a gente chama de troubleshooting, você vai anotar esses padrões dentro da sua produção, do que você faz, e você vai passar isso para a inteligência artificial. Dentro desse processo, aí você vai errando, né? E são muitos testes, né? Você vai percebendo que alguns padrões vão se estabelecendo dentro das suas coisas. Então, por exemplo, se eu faço chaveiro, você vai fazer determinados tipos de STL de chaveiro. Esse deu certo dessa forma, então você anota lá que ele deu certo dessa forma quando você deu o determinado prompt. Então é assim que essa produção automática vai se fazendo da inteligência artificial com a impressão 3D e os seus objetos que você faz aí na sua fazenda ou na sua produtora aí particular. Para quem trabalha com múltiplas impressoras, a IA ela está revolucionando o gerenciamento dessas fazendas, inclusive. Fazendas são aquelas várias estantes de impressoras que estão conectadas umas com as outras e fazem o mesmo objeto. Então o que a IA pode fazer por essas fazendas grandes que as pessoas estão montando nas suas casas, né, ou nos seus negócios? Elas podem balancear a carga de trabalho e a capacidade de cada máquina, elas podem coordenar essas impressões para maximizar a produtividade, ou seja, através de algumas automatizações que a gente está propondo aqui, como eu havia dito anteriormente, esse monitoramento e essa produção, elas ficam assim, sem tamanhos. E você pode também usar o Machine Learning para essa coisa se autogerar. Então existe uma grande revolução acontecendo nesse setor, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Afinal, o que torna um IA realmente poderoso na impressão 3D é a sua capacidade de aprender e aprender continuamente. E para que esse processo seja liso, seja lindo, você pode participar aqui da Cursos 3D dos nossos cursos, mas também você pode comprar os melhores materiais que existem no Brasil hoje na nossa patrocinadora, a maravilhosa Loja 3D. A Loja 3D, gente, ela é o maior e-commerce hoje do Brasil em números de produtos de impressão 3D. Então você vai achar lá vários materiais para você ajudar a sua IA, né? Por exemplo, câmeras, se você é da Creality, ou você pode achar periféricos também. E lá você também vai ter um suporte especializado na sua impressora que você não vai encontrar por aí de qualquer jeito. Então vale muito a pena você conferir o site, conferir os canais da Loja 3D e fazer os seus pedidos por lá. O link está aqui abaixo na descrição e você pode conferir todos os produtos que você está imaginando para melhorar. Vamos voltar para o vídeo? Uma das coisas que a gente precisa dizer que é muito empolgante é que, como esse assunto é muito novo, várias plataformas estão agregando comunidades. E essas comunidades, que são open source, estão trazendo para a gente vários conhecimentos e testes que estão, inclusive, retroalimentando essas IAs. Eu vou deixar aqui na descrição algumas das comunidades para você
participar, e uma delas, é claro, é da Cursos 3D, onde você vai encontrar vários makers que estão também descobrindo esse assunto e outros muito mais assuntos que você pode conferir lá. Chegamos ao ponto onde nós vamos falar sobre ferramentas práticas que você pode começar agora. Então abre aí seu computador, pega a sua impressora, liga ela, pega um café, vamos abrir no site Mesh AI ou Triplo 3D. Vários dos modelos que estão nesses sites já são disponíveis e gratuitos para que você faça através de prompts a sua impressão 3D que você tem, que vai ser só sua, ou seja, aquela ideia que você está sempre tentando fazer, mas não conseguiu até agora, essas são as melhores plataformas hoje, principalmente a Triplo 3D, que faz miniaturas e faz coisas orgânicas muito bem. Gente, e procure nessas comunidades como que você faz a automatização dessas fatiadoras, desses softwares. Por exemplo, o Bambu Studio tem a sua forma, o Ultimaker Cura tem a sua forma, então estude a sua fatiadora profundamente para que você consiga colocar a IA dentro desses códigos que elas comportam. E pessoal, é muito divertido. Eu mesmo já fiz alguns testes e eu quero que você comente aqui embaixo se você quer que eu exponha esses testes para vocês. É muito delicinha, é muito legal você ver a inteligência artificial trabalhando para você dentro do seu software de fatiamento. É realmente uma experiência muito única. E eu gostaria de deixar aqui o meu registro de uma possível especulação aqui dentro do nosso universo da impressão 3D. Primeiramente, eu acredito que as IAs elas vão conseguir criar modelos funcionais completos e não apenas estéticos em pouco tempo. O que eu quero dizer com isso? Que ela vai extrapolar um pouco o que a gente dá enquanto prompt. E o ponto 2 é que eu acho que esses sistemas que otimizam automaticamente toda a cadeia de produção, eles vão ficar cada vez melhores. Então, as IAs, isso é uma opinião minha, eu acho que ela vai ser capaz de detectar a cadeia inteira em poucos segundos. E o ponto 3 que eu acho é que a integração total entre design e fatiamento nessa impressão 3D, seja de objeto, de alguma coisa orgânica, ele vai acontecer além do que a gente imagina. Essa é a especulação mais louca assim, que eu estou deixando aqui, mas que eu estou conseguindo ver dentro da evolução da IA nesse momento. As IAs vão ser capazes de imaginar e criarem objetos completamente novos, ou seja, coisas que a gente não imaginou. Assim que essas IAs, LLMs, eles definirem que algumas questões matemáticas estão resolvidas, vai extrapolar a nossa imaginação, nossa criatividade, que já é algo que eu falo nas redes, eu falo aqui também para vocês, que é uma das únicas coisas que nós temos que não vai esgotar nunca. E as LLMs, elas vão saber traduzir esse não esgotamento de forma com que dentro da impressão 3D ela chegue não só democraticamente, mas ela chegue de uma maneira fácil e que reconheça todas essas cadeias e todas as possibilidades dentro de poucos prompts. Essas são as minhas especulações dentro do que eu estudei até aqui e eu acho que nos próximos meses ou anos nós vamos ver isso acontecendo diante dos nossos olhos. Pessoal, eu tive aqui alguns pedidos de correções do vídeo de filamentos que você está vendo aqui no card em cima, e eu achei muito pertinente falar por aqui, porque nós estamos sempre corrigindo e querendo melhorar aqui o nosso conteúdo. Quando eu disse que no ABS, no filamento ABS, nós precisamos de ter uma estrutura fechada apenas para filtragem das micropartículas de plástico, eu esqueci de citar, na verdade, um fator que é tão importante ou mais importante, que é o da estabilidade da temperatura. Ou seja, quando vocês tiverem a oportunidade de imprimir ou ABS ou nylon, vocês vão precisar de uma impressora que fique estável e com uniformidade de temperatura. E quando eu falei sobre os periféricos e eu citei rapidinho o AMS da Bambu-Lab, essa informação ficou levemente incompleta. O AMS da Bambu-Lab, ele não controla a temperatura nem a umidade como o CFS, e sim o AMS2. Tanto o AMS1 quanto o AMS2 você também pode comprar na loja 3D, tá, gente? E eu queria lembrar vocês, galera, que sempre que vocês quiserem mandar mensagem, vocês podem ir no Instagram, vocês podem mandar e-mail. Nós aqui somos, assim, makers sedentos pelo conhecimento e a gente quer formar realmente essa comunidade para que a gente tenha STL à vontade, dicas à vontade, prompts à vontade, né, no caso das inteligências artificiais, e que eles estejam disponíveis para todo mundo. Se por acaso vocês gostaram do conteúdo e ficaram até aqui, deixe o like, se inscreva no canal e ativem as notificações. No próximo vídeo nós vamos falar
sobre muitas outras coisas. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!